A Primeira Guerra Mundial termina, mas a paz não parece segura. A Alemanha é derrotada, impérios desmoronam e o Tratado de Versalhes deixa para trás raiva, dívida, humilhação e caos político. Em toda a Europa, as pessoas temem uma nova guerra, mas o mundo já está instável. As economias estão frágeis, antigas fronteiras são contestadas e milhões de veteranos voltam a sociedades cheias de ressentimento. Nas décadas de 1920 e 1930, movimentos extremistas ganham força. Prometem renascimento nacional, força militar, vingança e respostas simples para problemas profundos. Em Itália, Benito Mussolini constrói uma ditadura fascista. No Japão, os militares ganham cada vez mais poder e começam a expandir-se pela Ásia. Em 1931, o Japão invade a Manchúria. É um dos primeiros grandes avisos de que a ordem internacional está a desfazer-se. Em 1933, Adolf Hitler se torna chanceler da Alemanha. Muito rapidamente, a democracia é destruída. A Alemanha se transforma numa ditadura construída em torno do rearmamento, da ideologia racial e da expansão. Os inimigos políticos são presos. Livros são queimados. A propaganda enche as ruas. O regime nazi começa a preparar a Alemanha não apenas para a recuperação, mas para a guerra. Winston Churchill, fora do governo, continua a avisar o Reino Unido. Defende que a Alemanha nazi está a reconstruir o seu exército, a sua força aérea e o seu poder muito mais depressa do que o Reino Unido quer acreditar. Em 1935, a Itália invade a Etiópia. A Sociedade das Nações condena a invasão, mas não a consegue impedir. Outra mensagem é enviada aos ditadores. A agressão pode ficar impune. Em 1936, tropas alemãs entram na Renânia. França e Reino Unido não reagem militarmente. Os antigos limites impostos à Alemanha começam a cair. Nesse mesmo ano, a Alemanha e a Itália apoiam Franco na Guerra Civil Espanhola. Espanha se torna um campo de testes para aviões, táticas militares e bombardeios de terror contra civis. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria. Bandeiras nazis enchem Viena. Hitler vira-se depois para a Tchecoslováquia, exigindo a região dos Sudetas. Em Munique, o Reino Unido e a França escolhem o apaziguamento, esperando que concessões preservem a paz. Mas a paz é apenas adiada. Em março de 1939, a Alemanha ocupa as terras checas. O apaziguamento está a falhar, a Europa está a ficar sem avisos. Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão. Em segredo, concordam em dividir a Polônia entre si. No mar, o Reino Unido prepara-se para uma longa luta. A Marinha Real Britânica concentra forças em Scapa Flow, protegendo o Mar do Norte e as rotas de acesso ao Atlântico. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Tanques, infantaria, artilharia e aviões avançam em conjunto com uma velocidade aterradora. Cidades são bombardeadas, estradas enchem-se de refugiados. O exército polaco luta com coragem, mas é atacado pela Alemanha pelo oeste e, pouco depois, pela União Soviética pelo leste. Em 3 de setembro, o Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começa na Europa. Em 17 de setembro de 1939, a União Soviética invade a Polônia pelo leste. A Polônia é esmagada entre duas potências e dividida. Nos meses seguintes, a Europa entra na chamada Guerra de Mentira. O Reino Unido e a França estão oficialmente em guerra, mas a frente ocidental permanece estranhamente calma. Muito a norte, a União Soviética ataca a Finlândia na Guerra de Inverno. Os finlandeses resistem ferozmente na neve, nas florestas e na escuridão gelada. Em abril de 1940, a Alemanha ataca a Dinamarca e a Noruega. O objetivo são portos, aeródromos, rotas de minério de ferro e o controlo das vias marítimas do norte.
A Noruega se torna um campo de batalha de navios, aviões, tropas de montanha e fiordes. As forças aliadas tentam responder, mas a Alemanha move-se mais depressa. Em maio de 1940, a Alemanha ataca pelo oeste. Os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo são invadidos. Mas o golpe decisivo vem através das Ardenas. Colunas blindadas alemãs atravessam a floresta, cruzam o rio Mosa e avançam rapidamente até ao Canal da Mancha. Os exércitos aliados ficam divididos em dois. Em Dunkerque, tropas britânicas e francesas ficam encurraladas junto ao mar. Navios de guerra, barcos de pesca e embarcações civis atravessam o canal sob fogo inimigo. Centenas de milhares de soldados conseguem escapar, mas tanques, caminhões, artilharia e suprimentos ficam abandonados nas praias. A França colapsa. Paris cai. Em junho de 1940, a França assina um armistício com a Alemanha. O Reino Unido agora fica quase sozinho na Europa Ocidental. Hitler prepara uma invasão, mas primeiro a Alemanha precisa derrotar a Força Aérea Real Britânica. Começa a Batalha de Inglaterra. Estações de radar, aeródromos, pilotos, mecânicos e artilheiros antiaéreos tornam-se o escudo da ilha. A RAF resiste à Luftwaffe. A Alemanha não consegue conquistar a superioridade aérea e a invasão se torna impossível. Depois chega o Blitz. De setembro de 1940 a maio de 1941, Londres e outras cidades britânicas são bombardeadas noite após noite. Civis se abrigam no subsolo. Bombeiros combatem ruas em chamas. O Reino Unido sobrevive, mas a guerra se transforma também numa guerra contra cidades. No mar, submarinos alemães espalham-se pelo Atlântico. O alvo é a linha vital de comboios marítimos que leva alimentos, combustível, tropas e armas para o Reino Unido. A Batalha do Atlântico se torna uma das campanhas mais longas da guerra. Escoltas, sonar, radar, aviões, decodificação de mensagens e coragem decidem se o Reino Unido consegue sobreviver. Em novembro de 1940, aviões britânicos lançados de porta-aviões atacam a frota italiana em Taranto. O ataque prova que encouraçados podem ser vulneráveis a aviões, mesmo dentro de um porto. Em 1941, o encouraçado alemão Bismarck entra no Atlântico. Depois de afundar o HMS Hood, é caçado por navios e aviões britânicos. O Bismarck é finalmente imobilizado e afundado. A batalha mostra que a era dos grandes encouraçados começa a desaparecer à sombra do poder aéreo. No norte de África, forças britânicas e da Commonwealth combatem exércitos italianos e alemães através de desertos, portos e linhas de suprimento. Rommel, a raposa do deserto, avança em direção ao Egito. O prêmio é o Canal do Suez, a ligação estratégica entre a Europa, o Médio Oriente e a Ásia. Em abril de 1941, a Alemanha invade a Iugoslávia e a Grécia depois da campanha italiana falhar. Os Balcãs são totalmente arrastados para a guerra. Em 22 de junho de 1941, começa a Operação Barbarossa. Mais de 3 milhões de tropas do eixo invadem a União Soviética. O Grupo de Exércitos Norte avança para Leningrado. O Grupo de Exércitos Centro empurra em direção a Moscovo. O Grupo de Exércitos Sul avança pela Ucrânia. A invasão é gigantesca. Aldeias ardem, exércitos são cercados e milhões de soldados são capturados. Mas a União Soviética não colapsa. Leningrado é cercada.
O cerco se torna um dos mais brutais da história, marcado pela fome, bombardeios e sofrimento civil em massa. Perto de Moscovo, as forças alemãs chegam às portas da capital soviética. Mas o inverno, o cansaço e a resistência soviética travam o avanço. Em dezembro de 1941, contra-ataques soviéticos empurram os alemães para trás a partir de Moscovo. A Blitzkrieg falhou no leste. Em 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses atacam Pearl Harbor. Couraçados ardem no porto e os Estados Unidos entram na guerra. O Japão ataca por todo o Pacífico: Hong Kong, Malásia, Filipinas, Guam, Ilha Wake e Índias Orientais Holandesas. Singapura cai em fevereiro de 1942, uma das maiores derrotas militares britânicas. O Império Japonês expande-se com velocidade chocante. Nas Filipinas, tropas americanas e filipinas suportam o cerco de Bataan e Corregidor. Depois da rendição, prisioneiros sofrem a Marcha da Morte de Bataan. Em janeiro de 1942, oficiais nazis coordenam o genocídio dos judeus da Europa na Conferência de Wannsee. Atrás das linhas da frente, guerra e assassinato em massa tornam-se inseparáveis. Em toda a Europa ocupada, guetos, deportações, execuções e campos de extermínio tornam-se partes centrais da política nazi. Em abril de 1942, o ataque do Little atinge Tóquio. Os danos são limitados, mas o impacto psicológico é enorme. O Japão foi atingido em casa. Em maio de 1942, a Batalha do Mar de Coral trava o avanço japonês em direção a Port Moresby. Pela primeira vez, porta-aviões combatem sem que os navios adversários se vejam. Em junho de 1942, porta-aviões americanos enfrentam a força naval japonesa perto de Midway. Inteligência militar, tempo certo e coragem viram a armadilha contra o Japão. 4 porta-aviões japoneses são destruídos. Midway se torna um ponto de virada na Guerra do Pacífico. Em agosto de 1942, começa Guadalcanal. Selva, doença, batalhas navais, ataques aéreos e combate de infantaria criam uma luta desgastante pelo controlo das Ilhas Salomão. Os Estados Unidos e os seus aliados começam a avançar de ilha em ilha pelo Pacífico, capturando aeródromos e aproximando-se lentamente do Japão. Submarinos aliados aumentam as patrulhas no Pacífico, cortam rotas marítimas japonesas, afundam navios mercantes e deixam o Império Japonês sem combustível e suprimentos. No norte de África, a Segunda Batalha de El Alamein trava Rommel no Egito. O avanço do eixo em direção ao Canal do Suez falha. A Operação Torch abre uma nova frente. Forças americanas e britânicas desembarcam em Marrocos e na Argélia, apertando os exércitos do eixo a partir do oeste. No leste, a batalha por Stalingrado se torna um símbolo de guerra total. Rua a rua, andar por andar, a cidade é consumida. Forças soviéticas lançam a Operação Urano e cercam o 6º Exército Alemão. Em fevereiro de 1943, o exército alemão em Stalingrado rende-se. A frente oriental mudou de rumo. A partir daqui, a Alemanha já não está apenas a avançar, está a ser empurrada para trás. Em 1943, a Guerra dos Comboios no Atlântico atinge uma crise,
U-boats caçam em grupos através do oceano. Mas a tecnologia e as táticas aliadas melhoram. Aviões de longo alcance, porta-aviões de escolta, radar, sonar e decodificação começam a neutralizar a ameaça dos submarinos alemães. Em abril de 1943, começa a revolta do gueto de Varsóvia. Combatentes judeus resistem aos nazis num ato desesperado de desafio. Em julho de 1943, os aliados invadem a Sicília. Mussolini cai do poder, mas a Alemanha continua a combater em Itália. Em Kursk, a Alemanha lança uma última grande ofensiva no leste. Milhares de tanques e aviões chocam numa das maiores batalhas blindadas da história. O ataque falha. O Exército Vermelho toma a iniciativa e começa uma enorme ofensiva para pelo oeste. A Itália rende-se em setembro de 1943, mas a campanha não termina. Forças alemãs ocupam grande parte do país e transformam as montanhas numa fortaleza. Em Monte Cassino e Anzio, tropas aliadas enfrentam combates brutais. O caminho para Roma é lento, caro e sangrento. Em novembro de 1943, líderes aliados reúnem-se em Teherã. O plano se torna claro. Uma grande invasão de França irá abrir uma frente ocidental. Sobre a Alemanha, bombardeiros aliados intensificam a guerra aérea estratégica. Cidades, fábricas, linhas ferroviárias e instalações petrolíferas tornam-se alvos. O custo é enorme. Tripulações aéreas sofrem perdas pesadas e civis em cidades alemãs enfrentam destruição vinda do céu. Em 6 de junho de 1944, forças aliadas atravessam o Canal da Mancha. Começa o dia D. Paraquedistas aterram na escuridão. Navios de guerra bombardeiam a costa. Soldados avançam pelas praias da Normandia sob fogo de metralhadoras, minas e artilharia. Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword tornam-se nomes gravados na história. A frente ocidental está aberta. No Pacífico, forças americanas capturam Saipan. O Japão fica agora ao alcance dos bombardeiros B-29 americanos. No leste começa a Operação Bagration. Forças soviéticas destroem o grupo de exércitos centro-alemão e avançam para pelo oeste com força esmagadora. É uma das maiores derrotas da Alemanha. A frente oriental colapsa ao longo de centenas de quilômetros. Em agosto de 1944, Paris é libertada. Multidões enchem as ruas enquanto as forças alemãs recuam de França. Mas a vitória ainda não está próxima. Em setembro, a Operação Market Garden tenta conquistar pontes nos Países Baixos e abrir uma rota para a Alemanha. O plano falha em Arnhem. A guerra no oeste abranda, enquanto as linhas de suprimento se esticam e a resistência alemã endurece. No Pacífico, a Batalha do Golfo de Leyte se torna uma das maiores batalhas navais da história. A frota japonesa é destruída como força decisiva. Ataques kamikaze começam por desespero, mostrando que quanto mais os aliados se aproximam do Japão, mais brutal se torna a luta.
Em dezembro de 1944, a Alemanha lança a sua última grande ofensiva no oeste, nas Ardenas. Começa a Batalha das Ardenas. Neve, neblina, florestas, surpresa e falta de combustível definem a batalha. As linhas americanas dobram, mas não quebram. A ofensiva falha. A Alemanha gastou as suas últimas reservas no oeste. Em janeiro de 1945, forças soviéticas lançam a ofensiva Vístula-Oder. Avançam pela Polônia em direção a Berlim. Soldados soviéticos libertam Auschwitz. A dimensão dos crimes nazis se torna inegável para os exércitos que avançam. Em fevereiro de 1945, líderes aliados reúnem-se em Yalta para discutir a derrota final da Alemanha e a forma do mundo do pós-guerra. No Pacífico, fuzileiros navais americanos desembarcam em Iwo Jima. A ilha é pequena, mas a batalha é feroz. A bandeira erguida no Monte Suribachi se torna uma imagem icônica, mas os combates continuam durante semanas. Em abril de 1945, começa a Batalha de Okinawa. Torna-se uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Pacífico. Civis, soldados, pilotos kamikaze, navios, aviões e artilharia são todos arrastados para uma campanha final devastadora numa ilha. Na Europa, os exércitos aliados atravessam o Reno e avançam profundamente pela Alemanha. Cidades caem uma após outra. Exércitos soviéticos entram em Berlim. Combates de rua consomem a capital do Terceiro Reich. Em 30 de abril de 1945, Hitler suicida-se no seu bunker enquanto Berlim colapsa acima dele. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha rende-se. É declarada a vitória na Europa. Mas a guerra ainda não acabou. Na Ásia e no Pacífico, o Japão continua a lutar. Bombardeiros aliados devastam cidades japonesas. Um bloqueio naval corta suprimentos. O Japão enfrenta fome, destruição e a ameaça de invasão. Em julho de 1945, líderes aliados reúnem-se em Potsdam e exigem a rendição do Japão. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica destrói Hiroshima. Em 8 de agosto, a União Soviética entra na guerra contra o Japão e invade a Manchúria. Em 9 de agosto, uma segunda bomba atômica destrói Nagasaki. O Japão enfrenta agora destruição nuclear, ataque soviético, bloqueio, bombardeios e a possibilidade de invasão. Em 2 de setembro de 1945, o Japão rende-se formalmente a bordo do USS Missouri. A Segunda Guerra Mundial termina.
Mas o mundo que deixa para trás está completamente transformado. Cidades estão destruídas, impérios estão enfraquecidos, milhões morreram, e os sobreviventes carregam feridas que nunca irão desaparecer totalmente. As Organizações das Nações Unidas são criadas para impedir outra guerra global. A Alemanha e o Japão são ocupados. Começam julgamentos por crimes de guerra. Os antigos impérios europeus começam a fragmentar, e novas superpotências erguem-se, os Estados Unidos e a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial termina, mas a sua sombra molda o mundo moderno. A Guerra Fria, as armas nucleares, a descolonização, o direito internacional dos direitos humanos e a memória daquilo de que a humanidade é capaz. Foi uma guerra travada em oceanos, desertos, ilhas, florestas, céus e cidades. Uma guerra de máquinas e ideologias. Uma guerra de coragem, crueldade, sobrevivência e perda. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre exércitos. Foi um ponto de virada na história da humanidade.